empreender, eu acho que acima de tudo é você deixar um legado de transformar outras vidas. Mesmo a gente líder, mesmo a gente às vezes correndo mais riscos, né, como empreendedor, a gente tem que ter o coração ensinável, a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo. Às vezes a gente perde muita oportunidade por não ser intencional. Talvez no ambiente que você tá, talvez na amizade, talvez na forma de falar ou como você vai falar. O que eu coloco como base é você colocar pessoas que você acredita dentro do seu negócio. Não basta você ser, você também tem que parecer ser. A embalagem também conta. Não adianta você falar que só o conteúdo vale. Você tem que errar, você tem que fazer as coisas, você tem que se propor a fazer. Eu sempre falo, se você não sabe, tenta fazer uma vez. E você sabe que talvez você poderia ter feito melhor, então na próxima eu vou fazer melhor. Você se propõe a fazer melhor. Não é uma opção desistir. Eu falar com você que eu tô 100% confortável na situação que eu tô hoje, que tá tudo rodando, o processo tá tudo lindinho, maravilhoso, que é só me morar a vez, gente, não é. Não é? Mas eu sei que eu sou capaz porque eu já passei por muita coisa. E todo e qualquer tipo de negócio precisa de vídeo. Então seja para comunicar, para ter autoridade, para se posicionar, para vender, para captar lead, para, enfim, para gerar valor no conteúdo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre a parte audiovisual. Você está assistindo esse podcast aqui? Como que ele foi feito? Você já parou para pensar nisso? Você quer fazer alguma coisa nesse sentido? Quer fazer uma produção? Nós temos uma pessoa muito especial que vai trazer insights para nós, que é o Renan. O Renan, ele tem uma produtora audiovisual, que é a RM Brasil. Mas, como vocês sabem, né, vocês que estão empreendendo, muito melhor do que eu apresentar o Renan aqui, é o Renan se apresentar e falar um pouco do negócio dele, não é mesmo? Renan, muito obrigado por estar dedicando seu tempo, estar compartilhando aqui conhecimento com toda essa turma de empreendedores e empreendedoras que estão aqui com a gente, que querem, sabe? A turma que nos assiste aqui, Renan, é aquela turma que quer mudar o jogo, sabe? Aquela turma que quer dar um próximo passo. Eu sempre falo assim, aqui no Eu Empreendedor não tem aquela fórmula mágica que você fala assim, trabalhe pouco, ganhe muito e vai dar tudo certo. Isso aí você vai encontrar em outros canais, talvez. Aqui não, trabalhe bastante, trabalhe certo, que aí sim você vai conseguir virar essa página, principalmente com os insights adaptados para o seu negócio, dos insights que você ouve aqui. Renan, vou passar para você poder se apresentar, falar um pouquinho da RM Brasil, como você começou a empreender, e aí a gente vai desenrolando a nossa conversa. Muito obrigado. E eu que agradeço, Léo. Meritocracia, acho que é a palavra que define um pouco o que você falou, né? Legal. E assim, Léo, eu me sinto muito honrado de estar aqui com o seu convite. Obrigado mesmo por ter proporcionado esse bate-papo. Quando você me chamou, eu entrei na sua rede social, vi lá do que você faz, escritor do best-seller. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui, falar um pouquinho da minha história, poder tentar contribuir com quem está em casa, com alguns insights. A produtora RM Brasil Filmes tem 10 anos. A gente começou ali nos 5 primeiros anos. Eu agência, eu produtora, fazendo tudo sozinho. Que legal. Hoje estamos... Eu Empreendedor. O Eu Empreendedor. Hoje estamos com 20 pessoas que trabalham ativamente trabalhando no vídeo e diretamente com os outros setores, beirando ali 30 pessoas, né? 25 a 30 pessoas. Então, é uma loucura boa para o empreendedor, que nunca tem fim. Eu espero viver isso pro resto da minha vida, de empreender. Eu acho que acima de tudo é você deixar um legado de transformar outras vidas. Eu sempre brinco com os meninos falando assim, a gente nunca vai ser o cara mais bonito, o cara mais rico, o cara mais engraçado, o cara mais carismático, mas se a gente puder transformar a vida de outra pessoa, acho que o legado tá aí. Tá pronto. Então eu tento me basear tudo na minha vida nesse sentido, e a RM se norteia nesse propósito. Legal, então é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado pelo convite. E vamos. Que legal. Você falou que a RM tem 10 anos, né? 10 anos de empresa, passou longe já daquela estatística de que 80%, 90%, 80% se não me engano, 80% das empresas fecham até os primeiros 2 anos. De 2 para 10 você já, né, deu uma bela caminhada. Como que você começou a RM? Qual que foi, né, o processo, o estopim inicial que você fez? E depois você comentou que até os primeiros 5 anos foi a Eupresa e aí virou a chave. E o que virou essa chave? Então, como começou a empreender e o que virou a chave? Então, empreender, eu acho que assim, vai muito da vontade de você querer fazer algo do seu jeito, cada vez melhor, e colocando sua essência e seu propósito. Eu comecei estagiando numa
uma TV universitária que era mais pro lado de jornalismo. A gente viu algumas oportunidades de fazer alguns conteúdos voltados para TV, só que de forma publicitária. Então uma empresa de publicidade ainda na faculdade me chamou para dar um start dessa televisão lá na empresa deles. E acabou que eu sugeri de ser sócio com 19 anos, uma empresa que já estava funcionando, e vai, como é que funciona isso? E eu acho que tá muito na ousadia ali de tentar fazer algo seu e tentar implementar e de se arriscar e tentar evoluir. E as coisas foram acontecendo, claro que não foram exatamente como eu imaginava desde o início, porque a gente estava para fazer a TV, mas aí criamos, a gente viu que a vazão era para clipes musicais, eram para conteúdos voltados para artistas, mas em forma de vídeo. Então a gente foi adaptando, a gente ficou um certo tempo lá como sócio dessa empresa, chamava Lamp Brasil, e as coisas foram acontecendo, foram mudando de caminho. Acabou que antes de formar eu quis produzir a minha produtora, né? Abrir a minha produtora, porque eu queria muito atender os clientes de uma forma, não que lá não acontecia, mas quando a gente tem um propósito de entregar uma experiência diferenciada, com o meu jeito de entregar os produtos, e às vezes esbarrava muito no, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui isso aqui em relação ao custo não dava, e assim, aquele sonho, né, de menino, que assim, independente do custo eu quero fazer isso porque eu acho que essa vai ser uma entrega surreal pro meu cliente, às vezes tomando prejuízo, tô errando, mas como todo empreendedor começa assim. Então comecei a fazer os clipes musicais e as coisas foram acontecendo, abri minha produtora. Durante os primeiros 5 anos fiquei sozinho, então assim, dentro dessa estatística dos 2 primeiros anos, muitas das vezes eu tive vontade de parar, de desistir, das coisas não acontecerem da forma que eu achava que era, e para ser assim, o momento de errar era aquele, o momento de trabalhar, virar a noite era aquele, o momento de fazer era aquele. Eu sei que com 40 anos eu não vou estar com o pique que eu tava com 20, com 18, com 19. Então o momento de errar era aquele, o momento de arriscar, de ser ousado era aquele. Então eu fui crescendo, as coisas foram acontecendo, e com 5 anos de empresa, quase 6 anos, o gatilho de dar aquela mudada de chave, de sair de eu empresa para mais pessoas foi, eu tenho uma oportunidade aqui, o cavalo tá mais ou menos arriado, porque a gente nunca tem clareza exata, mas o cavalo parece estar arriado. Se eu não pegar esse cavalo agora, e se eu não aproveitar essa oportunidade, esse gás que eu tô, talvez lá na frente eu não tenha esse mesmo gás. Talvez lá na frente entre outra produtora e pegue essa fatia do mercado. Então, é entender um pouco que o mercado é volátil, que as coisas não são tão claras como parecem, mas você tem um propósito certo de fazer, de acontecer e de ir, as coisas acontecem. Então foi, dos 5 anos pra frente, aí eu fui, assim, tive a necessidade, fez o sapo pular. Então o sapo pulou e hoje eu tô aqui na sua presença. Que legal. Então, olha só, já vamos falar sobre esse cavalo semi-arreado, né? Já vamos falar especificamente sobre essa virada. E você trouxe vários insights muito legais antes, que foi, primeiro, uma dúvida. Na faculdade, você teve alguma matéria de empreendedorismo? Nenhuma, né? Nenhuma. Olha que doido, eu sempre falo isso. Na faculdade, o pessoal pega e fala assim, puxa, mas eu trago vários exemplos, né? Normalmente exemplos da área de profissionais liberais, tipo medicina, né? Odontologia, veterinária, etc. O pessoal vai lá, se forma, faz 5 anos, 8 anos, 10 anos de faculdade, acreditando que eles vão terminar a faculdade, se formou, foi lá, pegou o jaleco e agora montei meu consultório, gastou uma fortuna, já na faculdade, gastou uma fortuna num consultório, né? Que a gente sabe que não é barato, né? Deixar um consultório legal e tal. E aí, a sensação que passa durante toda a trajetória da faculdade é que daí eles vão chegar, vão cruzar os braços na frente da mesa e vai chover de cliente. Vai chover de paciente, né, nesse caso, ou cliente no caso de advogados e tal. Então, e vai chover. Cara, não é assim que funciona. E a faculdade, né, nesse processo, às vezes até uma pós e por aí vai, eu já lecionei em pós-graduação e o tempo nessa pós-graduação especificamente tinha matéria de empreendedorismo que eu estava lecionando, mas eram 16 horas que tinha, era um curso, cara, 16 horas. O curso inteiro. 16 horas para você empreender, né? Que um negócio que você vai ter uma empresa de 10 anos, 15 anos, 20 anos, você fazer 16 horas de treinamento é muito pouco. Então, o empreendedor no Brasil hoje, eu digo que ele é um empreendedor que ele está em uma situação de amadorismo
E aquele que consegue virar a chave, a turma que nos assiste aqui é a turma que quer virar a chave. E se ele quer virar a chave, ele vai ter que ir atrás de conteúdo fora, porque ele não vai ver isso na faculdade. Você relatou que agora há pouco, eu me formei na parte de sistemas de informação, área de tecnologia, programação, essas coisas, e eu não tive praticamente matéria disso não, cara. Também não. Também foi assim, ó, vai com a cara e com a coragem e vamos pra cima. Então, legal. Então, também não teve, né? E outra coisa que você colocou é que aquele sentimento, né? Uma das coisas que virou para você começar a empreender foi aquele sentimento de eu quero fazer do meu jeito. Né? Aquele sentimento de eu posso fazer melhor. O pessoal faz aqui muito bem, às vezes na empresa lá, que, né, na produtora que você tava, puxa, cara, até funciona bem. Faz, assim, é um serviço legal, pode estar ok e tal, mas dá para fazer melhor. Eu quero colocar o meu jeito, eu quero melhorar essa experiência, né? Isso foi muito legal. E aí a minha pergunta como que você faz para conseguir escutar esse cliente e pegar essa experiência? Sabe? Conseguir aprimorar essa experiência para não virar, por exemplo, qualquer empresa do mercado, né? Como que você consegue regular esse diferencial que você oferece? Ótima pergunta, porque assim, a gente tem uma reunião semanal na produtora que aí reúne todo mundo e a gente dá insights, faz o checkboard de tudo que tem que acontecer na semana, que aconteceu na semana passada, aprende coisas novas também, os meninos... E assim, eu acho que a palavra, a essência, o que define exatamente lá no final, na ponta final, é a humildade de você... Humildade de quê? De você ter o coração aberto de saber que nem sempre, mesmo você estando líder do projeto, você nem sempre vai estar certo. E você está com o coração aberto de entender que a sua verdade, talvez o cliente... Às vezes ele não sabe o que ele precisa, ele não sabe o que ele quer, mas às vezes com uma contribuição, com uma visão do mercado dele, ele vai me trazer um insight ou um produto novo, um serviço novo, ou uma forma de fazer uma experiência, uma entrega diferente, que talvez não estava no meu radar. Então às vezes é ter o coração aberto e ensinável. Então assim, por mais que às vezes um colaborador, eu disse isso na segunda-feira passada, tem um colaborador meu lá que ele entrou tem 2 meses, mas assim... E ele veio com o coração muito aberto de querer aprender, e eu, na reunião, eu falei assim, cara, eu tenho que te agradecer porque você veio para aprender, mas até agora só eu que aprendi com você. Aí ele ficou meio assim, eu falei, cara, e nesse ponto. Então, às vezes a gente tem que ter o coração aberto, ensinável e a humildade de entender que, mesmo a gente líder, mesmo a gente às vezes correndo mais riscos, né, como empreendedor, a gente tem que ter o coração ensinável, a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo. E que talvez a pessoa que talvez a gente que menos espera que vai ensinar a gente alguma coisa é a que mais contribui para o nosso crescimento. Então acho que a palavra-chave é essa, é ter humildade sempre, sabendo que... E assim, como no meu mercado audiovisual, as coisas mudam muito rápido. Às vezes o que está dando certo agora é uma coisa, às vezes o que está sendo viral é outra, mas daqui uma semana, daqui um dia, por que nesse projeto essa pessoa específica dá certo, mas a gente tenta modelar do mesmo jeito, só que com outra pessoa não dá certo. Talvez é a fase, talvez é o carisma, talvez é a pessoa, então a gente não consegue modelar algo concreto, uma verdade absoluta, mas a gente consegue entender os sinais e saber que as coisas... são modulares, são voláteis. Então a gente tem que ter o coração aberto, ter humildade para saber que a gente não sabe de... Às vezes a gente acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada, e a gente tem que aprender e sempre modelar esses aprendizados. E você comentou da equipe, e isso vale também para o cliente, né? Então o cliente, ele pede as coisas, às vezes a gente com a experiência, com 10 anos de experiência, né? Ou outras empresas com 15, 20, você que está aqui nos ouvindo, né? Às vezes você fala assim, não, eu já sei o que você quer, eu tenho a solução para você, eu já sei qual é, mas... ter esse ouvido aberto, né? Esse coração aberto, escutar com atenção, tudo isso faz com que a gente consiga escutar o que o cliente quer, virar a chavinha para ele também e melhorar a experiência dele. Então acho que isso cara, genial. E digo muito também de ser intencional nas coisas. Às vezes a gente perde muita oportunidade por não ser intencional. Talvez no ambiente que você tá, talvez na amizade, talvez na forma de falar ou como você vai falar. Às vezes as pessoas perdem muitas oportunidades porque... eu vou na padaria, eu vou de qualquer jeito. Por que você não vai bem arrumado? Talvez lá você pode fazer um contrato com o dono da padaria, talvez na fila você vai fazer o contato com o cara que é empresário. Numa conversa, por que você vai ficar falando só gíria? Por que você vai ter um comportamento X ou Y? Você não almeja ter uma vida que
que você vai ter boas negociações, que você vai ter uma empresa grande. Então você tem que se portar como tal quando você não é. Porque quando o momento chegar vai ser muito simples, vai ser muito instintivo seu. Então você tem que ser intencional numa conversa, num bate-papo, nas suas amizades, no seu casamento. Você tem que ser intencional em tudo. Nossa, total sentido. Então, faz total. Você relatando essa da padaria, me vem na cabeça uma pisada na bola que eu dei uma vez que eu fiz isso. Cara, enfim, eu tinha chamado um convidado no podcast já há bastante tempo. E aí eu tenho o costume, junto com os meus sócios, que a gente faz reuniões estratégicas, e normalmente as reuniões estratégicas que a gente tem temas, né, mais sensíveis e tal, a gente escolhe um outro ambiente para a gente conversar. A gente não vai no próprio ambiente da empresa. Legal. A gente vai num outro lugar. E a gente escolheu uma panificadora lá, enfim, um café. E assim, era muito perto de casa. Olha aí, cara, era muito perto da minha casa, mas muito perto. E aí, era de manhã, eu peguei e fui, né, de qualquer jeito. Mais ou menos, mas fui de qualquer jeito. Cara, no encontro, o pessoal do podcast lá, filha da mãe, não acredito. Mas é isso que você falou, né? Qual é a impressão, qual é a mensagem que você transmite? Tem que ser intencional, né? Quem tá nos escutando aqui pode estar pensando, pô, Léo, não tem nada a ver. Você e o Renan estão falando um negócio sem nada a ver. Cara, faz sentido. É mensagem, né? Como a gente transmite, como a gente leva pra frente. Mas esse é só um ponto, um adendo. Renan, você falou também que isso é, assim, 99,999% dos empreendedores já passaram, ou ainda vão passar. Uhum. Que é uma frase que você falou: eu já pensei em desistir várias vezes, né? Eu já pensei em desistir, né, em algum momento. O ponto bacana é: por que você não desistiu? O que te fez não desistir? Ai, você me pegou. Eu acho que, acima de tudo, a gente vai colocar... assim, eu pelo menos coloco Deus acima de tudo. Uhum. Se tinha que estar aqui hoje, se tinha que eu não ter desistido, Deus foi provedor daquela decisão e me deu sabedoria para não desistir, e hoje tá fazendo o que eu faço. Legal. Acima de tudo, eu coloco Deus. E ali nos outros, né, pormenores da vida, a gente vai colocando ali experiências, vontade, propósito. E é meio clichê, Léo, falar isso, mas se fazer o que gosta... Eu tive uma experiência de viajar, assim, 10 anos de empresa. Eu nunca fiquei mais do que 3 dias fora, afastado da empresa. Uhum. Fiquei 15 dias fora do Brasil. Tive uma viagem pra Disney com minha esposa, com a minha filha. E foi muito legal, só que assim, aquele negócio, né? A empresa cresceu muito. Se fosse menos pessoas, talvez tem como você modular um pouquinho mais fácil, tá? Mas, pô, 20 videomakers, 30 pessoas na operação. Nunca fiquei mais que 3 dias fora. Vou ficar 15, vou ficar em outro assim, outro mundo, né? Uhum. Você vai colocar a Disney em relação a, pô, você vai estar lá em férias, você vai estar divertindo, tá com a família, e como é que eu vou deixar a empresa? Aconteceu. E assim, o que eu coloco como base é você colocar pessoas que você acredita dentro do seu negócio. Uhum. Que tem a mesma virtude, que tem o mesmo propósito, e você modular isso de forma que acontece, você fala assim, cara, tem que acontecer, vai acontecer e eu vou seguir esse caminho. As coisas aconteceram, foi muito melhor do que eu esperava. Legal. E confiar, colocar Deus na frente, fazer com que essas situações sejam cada vez mais você se forçar a colocar em situações que talvez te saia da zona de conforto. Uhum. Então, ser empreendedor é sempre você colocar essas situações como situações rotineiras que você vai passar, vai ter dificuldades maiores, então é só mais um caminho, você vai ter que continuar esse caminho e as coisas têm que acontecer. Uhum. Então, assim, quando eu viajei eu fiquei desesperado, mas quando eu cheguei eu falei assim, pô, não sabia que era capaz, não sabia que os meninos eram tão capazes, sabia que eles iam dar conta, mas não da forma que eles fizeram, que foi tão bom. Então, às vezes falta muito da gente confiar. Às vezes a gente entender que o processo foi bem delineado. Se eu tenho um propósito, se eu treino minha cultura de empresa, se eu faço minha gestão de pessoas e coloco isso à frente inegociavelmente, que isso tem que ser tratado todo dia, quando acontecem umas situações como essas, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque se a gente visa só o lucro,
só vender, só na experiência do produto, e a gente não tem uma base sólida, quando acontece isso e vai acontecer, a gente fica de mãos atadas. Perfeito. Então eu acho que é muito o propósito de Deus e você tentar sempre entender que sozinho você não vai. Você pode até ir, mas quando tiver um desafio, você vai penar muito mais para passar por ele. Entender que é um grupo, é junto, que é desamarrar certas coisas, que é delegar outras, e entender que o processo tem que ser vivido e as coisas acontecem e colocar na mão de Deus. Legal. Então eu aprendi muito isso com meu pai. Meu pai, ele sempre, assim, tem um problema, sempre tem uma forma de resolver. Qual que é o primeiro passo para você conseguir resolver? Então, é um maior ídolo que eu tenho hoje na minha vida e que foi um dos motores que me deu um berço muito grande, respondendo a sua pergunta também em relação a essas amarras e colocar Deus, mas também muito o meu pai de não ter me feito, assim, tem frustrações? Tem problema? Tem, mas tem como resolver. Se é um problema, não tem como resolver. Qual que é o primeiro passo que você vai fazer para resolver esse problema? Então sempre a gente traz uma calma. E aí quando você traz a calma, você tem mais sabedoria. Legal. Na tua família, teve empreendedores também? O pessoal que teve suas empresas, negócio? Assim... Que serviu, que estava mais próximo de você? Mas muito próximo, assim, de dar conselhos, não. E aí, assim, o meu pai, ele foi consultor muito tempo, então ele trabalhava na empresa como consultor, querendo ou não, empreendedor. Mas, assim, bem no final da carreira dele, né? Então, e esse final da carreira dele foi a que ele mais teve sucesso e a que eu mais acompanhei. Que já estava com meus 12 anos, 13 anos, já começava a entender as coisas. Então, esses insights que ele me passava de grandes empresas que ele atendia, como Mannesmann, Arcelor, Belgo Mineiro. Então, assim, ele trazia para dentro de casa e meio que aplicava isso no cotidiano. Claro que não chegava para um menino de 12, 13 anos. Olha, vai ser assim, é desse jeito, de termos muito técnicos. Mas talvez é numa forma de falar, é numa forma de agir, é numa forma de resolver um problema que você leva para sua vida. Então, eu dou muita graça ao meu pai, porque ele me ensinou muito isso. E os nossos pais, eles acabam nos ensinando de tabela muitas coisas, né? Muitas vezes não por falar, mas muitas vezes da maneira como eles agem, né? Exatamente. Como eles agem. Eu também aprendi muito com o meu pai e assim, a mensagem que eu sempre compartilho, né? Quando eu falo dos exemplos que ele deixou, um dos exemplos que ele deixou era que ele trabalhava, cara, demais. Ele tinha uma empresa, ele trabalhava demais. E vendo ele trabalhar demais, eu peguei gosto por isso, sabe? De pegar e falar assim, cara, eu gosto de trabalhar mesmo, não tem arregaça a manga, vamos fazer o negócio. Então assim, ele não falava, mas eu assistia, eu via, então isso me motivava. Né? Então, essa é um aprendizado de tabela. Você falou sobre... Pode falar. Não, só aproveitando, porque a gente conversou um pouquinho antes e tá conversando sobre família, e você vai ser pai. E uma dúvida que eu tenho, assim, que eu gostaria de saber de você, como um cara que é tão sábio e tão referência no que você faz. Você gostaria que sua filha fosse empreendedora? Eu gostaria. E qual é o ensinamento que você daria para ela como empreendedora? Como o caminho que você fala assim, vai nesse aqui. Aí você me pegou. Não, brincadeira. Mas ó, puxa, é difícil escolher só um, sabe, Renan? Sim. É difícil escolher só um. Mas eu diria que não tem como não falar do método, né, dos 5 Cs, mas dos 5 Cs, o primeiro é coração. E coração você falou de clichê, e eu reforço o clichê então, porque a gente conseguir empreender com o coração é o que vai nos fazer passar por todos os desafios. Eu não falaria para minha filha, por exemplo, falar assim, olha, empreenda no setor tal, empreenda na indústria, ou empreenda no varejo, ou empreenda com tecnologia, empreenda com... Cara, empreenda, eu gostaria muito, empreenda, criando as expectativas, nem nasceu o Gágata. Ai, Gágata, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Eu falaria, empreenda, eu reforçaria isso, com o quê? Com aquilo que você tem a maior vocação, que você sente que você tem um propósito, que você sente que você tem uma missão, com aquilo que você transforma. Por quê? Porque quando você empreende com isso, você com certeza vai passar por momentos em que você quer desistir. Eu passei por isso, você comentou que também teve situações como essa, e quem está empreendendo, se não passou, vai passar por momentos em que você olha e fala, velho, isso não é pra mim, quem sabe? Então quando você empreende com o coração, quando chega num momento como esse, a gente consegue ultrapassar isso de uma maneira muito mais simples e natural, e faz a gente persistir. Empreender
é um 7-1 quase todo dia. Porque a gente sempre vai ter novas dificuldades e novos problemas. E nós temos que resolver esses problemas. Fazer o que você falou, fazer aquela... Eu quero fazer do meu jeito, eu quero mudar, eu quero fazer melhor, eu quero melhorar a experiência. E tudo isso é resolver problemas. Então eu diria isso, eu diria para ela que sim, seria muito legal se ela empreendesse e empreendesse naquilo que toca o coração dela de verdade. Porque se ela fizer isso, ela vai com certeza ter bastante resultado, bastante sucesso e vai ser uma pessoa mais feliz. Então é o que eu faria. Que aula, hein? Ô, gente, eu falei com vocês, olha só, pra vocês serem intencionais. Eu vim falando assim, qual pergunta que eu faria pra ele que eu mais pudesse aprender e poder aplicar na minha vida, e que eu tenho uma menina de 3 anos e que agora ele vai ser papai e ele é escritor de best-seller, um cara referência, que eu poderia fazer pra ele. Olha a aula que ele deu agora, seja intencional. Então assim, obrigado pela aula. E assim, é muito, só pra fechar aquele parênteses da viagem que eu te falei e que eu me devaguei em outros assuntos, mas assim, a parte do clichê de fazer o que gosta, e que realmente aí eu tava lá, não precisava estar trabalhando porque os meninos deram conta, mas vira e mexe, na filinha ali, eu vim. Será que eu tô e era assim, nem pra resolver, mas assim, estão sentindo falta de mim não, gente? Como é que tá aí? Mas por curiosidade, assim, você não larga o trabalho. E assim, é trabalho de fato? Assim, na viagem, eu muito que me testei assim, falei, será que é um hobby? Será que assim, é algo que realmente eu gosto, que eu amo? Porque senão eu não estaria aqui lembrando, pensando, eu tô na viagem com a minha esposa, com a minha filha, tá tudo rodando bonitinho, e eu tô ainda caçando querendo eles, então você assim, gosta demais. Porque eu gosto demais, então é fazer o que gosta. Que legal, genial. Você comentou, até só pegando um ponto, você comentou da equipe agora, nesse caso, né, da viagem, e para quem tá empreendendo, muitas vezes as pessoas não trazem pessoas na equipe porque tem o receio de, não vai fazer do meu jeito. Normalmente é esse o pensamento que, né, para quem tá tentando ampliar ali a equipe. Putz, mas é muito difícil encontrar pessoas boas, porque não vai fazer do meu jeito. E para quem, né, normalmente tá com esse pensamento dessa forma, engessado, eu até diria, eu sempre trago a seguinte mensagem. Você vai encontrar pessoas no mercado que fazem de uma forma diferente da sua, raramente vai acontecer, arrisco quase dizer nunca que vai sair do seu jeito, exatamente do seu jeito, vai sair sim de uma forma pior em muitos dos casos. É fato, isso é verdade, e você vai se decepcionar com isso. Podem ter várias razões, seja as que você não soube treinar, ou que a pessoa talvez não tinha habilidade, etc. Mas vai ter casos pior, beleza. Vamos por esse de lado. Igual do seu jeito, raramente, eu arrisco dizer que nunca. Mas a grande mágica, ela acontece quando você vê alguém fazer melhor do que você. Cara, quando você vai lá, você traz uma pessoa na equipe e você faz toda a preparação, faz os treinamentos, faz tudo certinho. E você descobre, né, que com o teu treinamento, com, né, o processo que você colocou, ela entregou melhor do que você. Meu, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, para você que tá com esse pensamento de, putz, não vai sair do meu jeito, parabéns, não vai sair do seu jeito. Você tem que encontrar alguém que faça melhor do que você. É aí que tá a virada de chave, é aí que você vai pra fila da Disney e você vai falar assim, caramba, meu, pô, chega, eu não preciso, ninguém precisa de mim, o que tá acontecendo? Né? Acertou na empresa. É isso. Esse é o ponto. Renan, você comentou do cavalo arriado. Sim. Esse cavalo arriado, o que ele foi para você? Né? Essa mudança, quando você estava, né, eu empreendedor ali, que era você que estava meio que cabeceando, chutando pro gol e fazendo tudo, mas alguma coisa mudou e você falou, pô, eu tenho que trazer pessoas, contratar gente e aumentar o negócio, né? O que foi essa virada, esse cavalo semi-arriado que passou ali? Cara, eu acho que foi muito as oportunidades que chegaram, a mudança e percepção, e que a gente tem que ter isso como claro, de como você atendia, como que as pessoas te enxergavam e o valor que você estava entregando para elas. E que isso de fato era reconhecido. Eu sempre falo com os meninos que, lá da produtora, que não basta você ser, você também tem que parecer ser. A embalagem também conta. Não adianta você falar que só o conteúdo vale. A embalagem, como você embala e como você entrega, conta. Então, a partir do momento que eu vi que esse conteúdo estava alinhadinho 100%, e essa embalagem também estava ficando condizente com o conteúdo, e as pessoas estavam começando a perceber isso e querendo pagar mais por isso, não, mas eu quero que você venha, eu quero que você faça, eu quero que você venha, não, eu quero trocar uma ideia com você. Aí eu comecei a enxergar até outros produtos e outros serviços que às vezes eu achava assim, não, eu vou vender só vídeo, mas às vezes o
o diretor de marketing, o dono da empresa, queria que eu falasse para os colaboradores dele situações técnicas, possíveis produções, possíveis situações que poderiam encaixar dentro da empresa dele. Aí o que é? Um novo serviço. Eu estava dando consultoria. Aí da consultoria eu estava sendo chamado para dar palestra. E as coisas, eu falei assim, poxa, talvez eu estava achando que o meu modelo de negócio era só o vídeo, mas aqui tem consultoria, tem palestra, tem outros produtos que talvez eu não consiga imaginar. Eu não consigo fazer isso sozinho. E talvez eu entregar um valor melhor e continuar com a mesma ascendência em relação à entrega da experiência do produto e do serviço, eu vou ter que chamar mais gente, porque eu sozinho não vou dar conta. Então, esse cavalo arriado entra muito em perceber quais são as oportunidades, o que o mercado está pedindo, para onde que ele está indo, o valor, as pessoas estão percebendo o valor que você tem, porque às vezes você tem muito valor, você é aquele Neymar, mas você não entra em campo. Aí que tá o problema. Então, você tem que errar, você tem que fazer as coisas, você tem que se propor a fazer. Eu sempre falo, se você não sabe, tenta fazer uma vez. Raramente, eu acho que 100% das vezes, raramente que eu digo assim, você vai acertar de primeira, e 100% das vezes você vai errar. Não vai ser aquela... O Léo que começou a empreender com 18 anos, eu tenho certeza que não é o mesmo de hoje. E graças a Deus, que bom. O Renan que empreendeu lá atrás, graças a Deus foi mudado com todos os colaboradores que passaram, por todos os clientes que passaram. Então, assim, todas as dores de cabeça que eu passei, todos os desafios que eu passei, todos os acertos que eu tive, contribuíram para eu estar onde eu tô, com a cabeça que eu tô, e entender que isso faz parte do jogo. Talvez você errar e desistir não é uma opção. Se você entende que não é uma opção, você vai. Se você entende que é uma opção você fazer uma produção, entregar um vídeo, entregar um conteúdo, e você sabe que talvez você poderia ter feito melhor, então na próxima eu vou fazer melhor. Você se propõe a fazer melhor. Não é uma opção desistir. Já tive feedbacks negativos, já tive coisas que não foram tão legais e que hoje eu falaria assim, nossa, não entregaria isso pro cliente. Mas aquilo fez parte para entregar hoje o que eu entrego. Então o cavalo arriado foi muito em relação a isso. A entender que a percepção de fora e que eu não conseguiria manter isso sozinho. Então aí eu fui de eu sozinho para contratar 1 ou 2, fiquei 2 anos assim. Fiquei mais os últimos 3 anos, eu devaguei ali entre 2, 3 pessoas para 5. No ano passado, retrasado, eu fiquei com 10 pessoas, e no ano passado, de dezembro pra cá, nós estamos em maio, perdão, nós estamos em maio, eu fui de 10 para 20. Então aí dá uma diferença muito grande, e assim, é um susto, é um baque. Eu falar com você que eu tô 100% confortável na situação que eu tô hoje, que tá tudo rodando, o processo tá tudo lindinho, maravilhoso, que é só 1000 maravilhas, gente, não é. Mas eu sei que eu sou capaz, porque eu já passei por muita coisa. E eu sei que eu não sei de tudo. E graças a Deus eu tô tentando puxar pessoas contratar pessoas que têm habilidades que eu não tenho. Se eu trazer só pessoas que eu acho que são boas, porque eu já sei fazer aquilo, eu sei que ele dá conta, eu não saio do lugar. Então tem que trazer pessoas de outros segmentos, de outras capacidades, com outras habilidades que vão agregar. Então é isso. E como que você faz, Renan, para trazer essas pessoas? Né? O que você considera que você leva em consideração num processo seletivo, ou no processo, ou na construção do processo, para que você consiga ter maior assertividade nas pessoas que estão entrando na RM? Maravilha. Eu acho que antes de eu contratar, na maior parte das pessoas que trabalham na produtora são videomakers. Antes de eu ver o produto final dele, o vídeo, a entrega final, eu chamo para uma entrevista e assim, eu vou ser sincero com você, 70% das vezes eu contratei o videomaker sem ver o vídeo dele. Foi entendendo que eu contrato pessoas, eu não contrato videomaker. Porque se eu contrato pessoa, o videomaker, ele é treinável. Eu consigo implementar nele um sistema de produção, de lado artístico, de lado técnico, mas os valores são inegociáveis. Então, se eu contrato alguém que é honesto, alguém que é ético, alguém que tem mais ou menos os mesmos anseios, o mesmo caminho que eu quero trilhar, como família, como Deus, como valores que são inegociáveis, como ética e honestidade, o resto é detalhe. O vídeo é detalhe perto disso. Porque ele vai entrar dentro de empresas.
que é a segunda casa do empresário. É um ambiente quase que... O segundo ambiente mais importante do empresário é a empresa. Primeiro é a casa, o lar. Perfeito. Segundo é a empresa. Como é que eu vou colocar uma pessoa que é muito boa em produção de vídeo, mas que eu não consigo confiar nela? Que ele não tem o mesmo propósito. Que ele não tem a mesma visão que eu. Então eu contrato pessoas. E eu treino diariamente isso na gestão de pessoas lá na empresa. Para mim o foco maior é isso. Porque o resto se torna instintivo. A entrega do vídeo legal, a experiência do vídeo, atender o cliente com educação, com carisma, entender que ele... É difícil, às vezes, você pagar ali financeiramente certas produções, porque é um risco, não é um produto que você comprou 2 balas, você vai ter 2 balas. O marketing, a publicidade é muito abstrato. Pode ser que aquela venda que ele fez lá no futuro pode ter sido através do meu vídeo, ou pode ser que não. Talvez foi de uma imagem que ele construiu de forma com autoridade, que através dos meus vídeos ou de outras coisas, mas tá no mesmo balaio ali tudo. Então é difícil você colocar que 2 mais 2 são 4 na publicidade e no marketing. Pode ser o caminho. Então, assim, eu sempre falo para eles que é difícil, às vezes, o cliente enxergar numa matemática simples que o produto tá vindo ali o resultado tá vindo da nossa produção. Então, ele tem que entregar resultado, ele tem que entregar carisma, ele tem que entregar atendimento, ele tem que entregar soluções, ele tem que, às vezes, o cliente acha que é um vídeo que ele precisa comercial, institucional, mas ele precisa de um anúncio, talvez ele precise de um marketing interno, talvez ele precise de um EAD que vai facilitar os processos dele, para aí depois ele trazer pessoas para dentro. Então, os meninos são treinados para isso. Entender que o negócio, a gente tá atendendo o cliente, mas eu tenho que vestir genuinamente a camisa do cliente e falar assim, se essa empresa fosse minha, o que eu preciso? Se essa empresa fosse minha, eu fosse abrir a porta para outra pessoa, como que eu gostaria do comportamento dele aqui dentro? Então é isso que eu treino os meninos. Genial. Eu vejo, Renan, que eu gosto bastante de, quando faz o processo seletivo, avaliar 3 principais pontos. E tá totalmente conectado com esse que você muito bem trouxe, de ser a segunda casa, né? Você pensando aqui, né? A gente traria para dentro da nossa casa, ou segunda casa, né? Uma pessoa que a gente desconfiasse ou que ela fosse fazer mal para alguém? Pô, a gente não faria isso. Então é fundamental conseguir avaliar esse tipo de coisa, e não só o técnico. Eu já vi diversos empreendedores, empreendedoras que às vezes fazem a contratação, recebe 2 currículos, olha ali e fala, gostei desse daqui, vai lá e chama a pessoa, né? Assim, se a gente for pegar estatisticamente falando, no Brasil, até no mundo, existe um percentual de 2% aproximado que são pessoas mal intencionadas. Então, num universo ali, né, das pessoas que você entrevista, podem sim ter pessoas mal intencionadas, assim como fornecedores mal intencionados, parceiros mal intencionados, clientes mal intencionados da mesma forma, e por que não equipes, né, pessoas mal intencionadas. Então, eu gosto de trazer 3 pontos para avaliação em um processo seletivo. Primeiro, que as pessoas sejam bem intencionadas, inteligentes e proativas. Esses 3 itens, se a gente consegue identificar de alguma forma, aí cada empreendedor, cada empresa tem um jeitão de tentar descobrir e revelar isso na mesa, né, na hora que você está na conversa com as pessoas e nos testes, se você vir a fazer ou não. Mas a pessoa, ela tem que ser proativa, inteligente e bem intencionada. Proativa, se ela já teve indícios disso. Inteligente, quando eu digo isso, tem a teoria das inteligências múltiplas, que por exemplo, você fala assim, Léo, desenhei um quadro, pinta, né, um quadro. Eu simplesmente eu faço um bonequinho, eu não consigo pintar um quadro. Mas se me passar alguma coisa de empreendedorismo, de programação, de gestão de liderança, isso daí eu já consigo fazer com mais maestria, né? Então, inteligente para aquilo que a pessoa vai fazer. E por último, bem intencionado. Então, avaliar se a pessoa é bem intencionada é fundamental. Então, tem que ser avaliado, tem que ver se você confiaria nessa pessoa, se ela tem os mesmos, aí fazendo um gancho, né, traduzindo um ponto que você falou, os mesmos valores. Se tem os mesmos valores, puxa, aí começa a fazer sentido você trazer essa pessoa para dentro, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer para você. Como que essa pessoa consegue, a pessoa que está assistindo a gente ali, que quer ser um empreendedor e que talvez fazer uma entrevista para entrar numa empresa ou para entrar como sociedade, como que essa pessoa consegue gerar valor, não que instantaneamente, mas uma primeira vista? Como que você enxerga que essa pessoa consegue... eu já fiz algumas conversas iniciais, algumas entrevistas, e normalmente quando as pessoas fazem isso, elas conseguem me entregar
um valor, assim, estar mais propício com o coração mais aberto, que essa pessoa é quem eu quero no meu time. Pô, legal. Eu vejo assim, Renan, que tem um livro que eu estudei uma vez, se eu não estou enganado, eu menciono ele aqui até no Empreendedor. Se eu não menciono nele, com certeza no Instagram tem, ou nos artigos que eu publico. É Peopleware, o nome do livro, o título do livro. E nesse livro, o autor ele traz um exemplo muito legal. Tá no Empreendedor, sim. Lembrei, me puxou a memória aqui. Ele fala o seguinte, ele fala, imagine, né... Pensando num outro tipo de business, num outro negócio, imagine que todos nós aqui somos empreendedores de um circo. Sim. Beleza? Então nós temos um circo e dentro desse circo a gente precisa de palhaço, precisa de malabaristas, precisa de pessoas que fazem aquelas acrobacias, etc. Legal. Então você precisa contratar um malabarista. Olha que beleza. Como que você faz o processo seletivo de um malabarista? Daí ele relata no livro uma entrevista para um malabarista. Ele pega e fala bem assim, chegou numa mesa, como eu e você aqui, e daí ele tava lá, um malabarista, entrou na fila, foi lá, sentou na frente, e aí começou a conversa da entrevista. Né, a gente vai lá e pergunta, você sabe, né, fazer malabarismo? Daí a pessoa fala, sei sim. Fala, muito bom. E você faz com bolinha, né? Fala assim, eu faço com 2, com 3, com 4 e até com 5 bolinhas. Assim, muito bom, muito legal, bacana. Acho que, né, a gente vai, check. Né? Uhum. E você faz malabarismo com faca também? Ele fala, faço com faca. Faca eu faço com 4. Assim, maravilha, check, 4. E intercalando bolinha e faca, faz também? Faço. Então beleza, check. Parabéns, você tá contratado. Aí o malabarista, ele pega, olha assim e fala assim, velho, é sério? É isso mesmo? Era só isso. Tipo, não era mais fácil você pedir pra eu te mostrar, né, fazendo aqui o malabarismo, né? Aí encerra, né, nesse livro, no Peopleware, ele encerra nessa narrativa, essa simulação, esse pensamento aí. E o que isso traz pra mim, e eu gosto demais de fazer, é o que eu chamo de mão na massa. Esse exemplo traz porque quando a gente vai fazer um processo seletivo, a gente precisa de alguma forma, comprovar que a pessoa sabe fazer aquilo que ela está falando que ela sabe fazer. De alguma forma é necessário comprovar isso. Então, uma das formas de saber, eu vejo que, respondendo a pergunta que você fez, Renan, eu vejo que você contratar uma pessoa, de dizer, puxa, quero contratar ou não quero contratar, é um monte de chavinha e alavanca que você vai colocando. Imagine que são, sei lá, uma infinidade, umas 10 chavinhas aqui. E a cada coisinha, cada indício, você vai, opa, essa aqui, check, tá bom. Essa aqui também, check. Ó, essa aqui não tanto. Essa aqui, check. Você conseguir ver a pessoa fazendo o malabares é uma chavinha que você check. Essa daqui é um bom indício de que a pessoa tá ali. Agora, isso daí é a parte técnica, né? A parte técnica, pra gente que tá empreendendo e precisa de um serviço, é relativamente mais fácil avaliar a parte técnica. Show. Qual que é a mais difícil? E aí entra, acho que mais profundo na pergunta que você fez. A mais difícil que eu vejo é conseguir entender se ela é uma pessoa inteligente e uma pessoa proativa, talvez até bem intencionada. Esses três. Veja que desses 3 pontos, inteligente, proativa e bem intencionada, nenhum deles é muito técnico. Fora o inteligente, mas não é muito técnico. É tudo mais subjetivo. Como que eu sei se a pessoa é proativa, se ela é bem intencionada e também inteligente? Durante o processo seletivo, as perguntas que são feitas para as pessoas que estão se candidatando são sempre relativas ao passado dela. As pessoas, se a gente for falar assim, como que você faria caso um cliente chegasse e batesse na mesa? Cara, o que eu faria? Eu ia agir como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? As pessoas falam, não, eu ia ser super tranquilo, eu ia perguntar para ela como é que ela está, eu vou oferecer para ela um café, enfim... O mundo o que você faria, ou seja, o imaginário que mexe com um lado do cérebro, o imaginativo, ele projeta todo mundo como sendo a melhor pessoa do mundo, o bom samaritano. Exatamente. Entendeu? Então é o imaginativo. E não é o jeitão que a pessoa lida e trabalha no dia a dia. O jeitão que ela lida e trabalha no dia a dia é como ela foi, que é o outro lado do cérebro, utiliza uma outra forma do racional, que é o lado do que eu chamo do piloto automático. Quando a pessoa está no piloto automático, é como ela agiria. Então, a pergunta para esse mesmo exemplo que eu trouxe, não é como você agiria se o cliente gritasse com você e fosse arrogante ou fosse, né, mal intencionado de alguma forma. Não é como você agiria. Puxa, eu imagino que durante toda a trajetória que você teve, Renan, em algum momento os clientes eles foram rudes. Você lembra de um caso que isso aconteceu?
E aí a pessoa vai te contar exatamente o que aconteceu. E aí ela usa a memória dela de como ela agiu. E aí você marca na tua cabeça que é provavelmente como ela agiria caso ela estivesse fazendo alguma coisa no futuro. Sim. Pode mudar? Pode, claro, tem muito trabalho para isso. Mas normalmente, psicologicamente falando, normalmente dessa forma a gente consegue fazer um processo seletivo que se aproxima mais de como nós, como empresa, identificaríamos os valores e falaria, puxa, esses valores aqui fazem sentido. Então, essa pessoa pode avançar para uma próxima etapa, talvez uma etapa de malabares ou qualquer outra coisa. Então, dessa forma a gente aproxima, né? Consegue trazer melhor a pessoa de acordo com os valores, com a cultura que a gente está desenvolvendo dentro da empresa. Tem várias etapas, várias formas, mas eu diria que esse é o mínimo para conseguir acertar melhor. Porque é caro, né? Trazer uma pessoa é um processo desgastante, é um processo caro. E caso, né, não dê certo, também rescisões, essas coisas são mais caras ainda. Então tem que caprichar no processo. Tem que caprichar no processo. Que aula. Genial. Obrigado por compartilhar. Para o pessoal saber, você comentou das várias posições da produtora, mas compartilhe com a gente o que a RM faz, até para quem está nos ouvindo poder, né, saber do trabalho e quem sabe contratar, aproveitar e puxar ali. Maravilha. Então, hoje a gente atua como... Eu falo produtora de vídeos, mas a gente acaba sendo uma agência porque a gente não faz só o vídeo. A gente entende o que o cliente precisa, oferece soluções, traça ali um plano de produções diferentes. Às vezes a gente pega uma parte de design, às vezes uma parte de atendimento, às vezes uma estratégia diferente que a gente aplica no vídeo ou não. Então, assim, a gente faz tantos vídeos comerciais, institucionais, propaganda, vídeo de anúncio, live, transmissão, casamento. Então, assim, a gente tem um leque muito grande de produções. A gente atende desde o Gustavo Lima, junto com a BP Seguradora, Porsche, Coca-Cola, Federação Mineira de Futebol, ou seja, todas as produções durante o ano inteiro da federação é a gente que produz, desde o Campeonato Mineiro até o Campeonato de Várzea feminino. Então, são mundos completamente diferentes, até uma maquiadora, um açaí de um bar. Então, assim, a gente tem produtos e soluções tanto para o cliente que tem uma empresa nacional, multinacional, ou uma startup, uma empresa pequena que está começando. Então, os equipamentos são os mesmos, os profissionais são os mesmos, o que muda é a produção e o que a gente entrega em relação a tempo ali trabalhado, e produto, e serviço, enfim, e energia para aquele projeto. Então, assim, eu gosto muito de dizer que a gente democratiza ali a produção de vídeo, que vídeo é para todo mundo. Antes, quando eu entrei, né, e comecei a fazer só televisão, então a gente só fazia, às vezes, propaganda para televisão. E hoje em dia, você com um custo muito menor do que você de veicular numa televisão, você consegue, às vezes, o mesmo alcance ou até maior do que a televisão. Então, a internet hoje possibilita isso, e os vídeos cada vez mais estão vigentes nisso. Não é puxando sardinha pro meu negócio, não, mas a produção audiovisual é algo que tem crescido muito e as pessoas têm uma necessidade cada vez maior do vídeo, porque engaja, porque prende atenção. Então, eu sempre, numa conversa a gente tem os pacotes, né, que a gente vende avulso, e tem os pacotes mensais que a gente tem um zelo ainda maior, que é uma trajetória ali junto com o cliente. Eu sempre falo com meus clientes que, assim, eu desafio dizer uma empresa, um tipo de negócio, um modelo de negócio que não precisa de vídeo hoje em dia. Então, por exemplo, a gente atendeu a Metropax mensalmente. Então a gente tinha um estilo diferente de produzir os conteúdos para eles, e às vezes no começo até para eles mesmo estava um pouco abstrato de como que vocês vão conseguir atender a gente mensalmente, o que vocês vão produzir de conteúdo. E foi um contrato que durou 2 anos, até hoje a gente faz algumas produções junto com eles. E todo e qualquer tipo de negócio precisa de vídeo. Então, seja para comunicar, para ter autoridade, para se posicionar, para vender, para captar lead, enfim, para gerar valor no conteúdo. Como que você está fazendo aqui hoje. Então, vídeo hoje eu acho que é minha paixão. Eu acredito que é de todos os meninos que estão lá dentro, na produtora. E a gente tenta sempre viver esse sonho junto com os empreendedores. E é legal porque a gente embarca desde o esporte para saúde, para conteúdo de educação. Então, assim, a gente consegue aprender um pouquinho de tudo sempre. Então, vídeo tem sido a minha paixão e é um pouco disso que a gente faz. A gente entrega com o maior carinho, com maior dedicação. Nosso diferencial realmente é abraçar a causa, não é em questão de preço, porque isso aí, preço não é diferencial. Preço, se o seu diferencial for preço hoje em dia, seja para qualquer empreendedor de qualquer área que está indo, você vai ser batido facilmente. Porque talvez por R$50
o seu diferencial já foi jogado no lixo. Então, o seu diferencial tem que ser no seu propósito, no que você faz, no amor que você tem. Esse é o diferencial. Porque se eu entrego amor no vídeo de casamento, é infinitamente maior do que se é uma pessoa que tá lá só pelo dinheiro. Só pra captar. Se eu entro na empresa do cara e quero fazer o negócio dele impulsionar de verdade, vestir a camisa de fato dele, eu tenho certeza que ele paga o dobro fazendo com a gente. Então esse é o nosso diferencial, é desde o cliente pequenininho até a multinacional atender da mesma maneira, com a mesma eloquência, com a mesma paixão. Genial. E das redes sociais, onde que o pessoal pode encontrar o serviço que vocês têm, né? Para o pessoal poder chamar, os melhores canais para o pessoal poder chamar, além de eu colocar aqui embaixo na descrição e também marcar aqui na nossa divulgação no Instagram, Spotify, mas para indexar no nosso áudio. Maravilha. RM Brasil Filmes no Instagram, a gente tem um site também, www.rmbrasilfilmes.com.br, e entrando lá, enfim, tem um link da bio que pode chamar a gente, trocar uma ideia no WhatsApp, tanto no meu pessoal, no pessoal que eu digo que eu atendo diretamente no WhatsApp comercial da produtora, e o pessoal da mídia social também lá. Excelente. Já faz um filtro, já vai dando ideias pra gente conseguir alavancar esse primeiro contato. Então, assim, rmbrasilfilmes.com.br ou se não, @rmbrasilfilmes no Instagram. Vai ser facinho lá, a gente bate um papo, troca uma ideia, que a gente tem muito a agregar aos projetos que vão vir. Excelente, maravilha. Pessoal, então não deixem de acessar lá. E para a gente caminhar para o nosso final, eu gostaria, Renan, de entregar como agradecimento um exemplar do livro Eu Empreendedor. Muito obrigado. Para você, eu vou assinar logo na sequência ali. Querer autógrafo. Com certeza. Que ele consiga, como eu sempre digo, de alguma forma eu quis fazer a produção de um livro que as pessoas, seja os empreendedores ou quem até estivesse na própria equipe, pudesse abrir em algum momento, olhasse e falasse, puxa, isso aqui eu já consigo colocar em prática, sabe? Sem muita teoria e muitas coisas. Não, cara, ó, é assim, assim, assado. Igual um livro de receita, né? Então consegue olhar e já consegue colocar em prática de qualquer página. Maravilha. Fecha e consegue já dar um próximo passo. Essa foi a ideia e a intenção. Léo, obrigado demais pelo presente. Pode ter certeza que eu vou ler e vou fazer todos os meninos da produtora ler, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida deles. Obrigado pelo convite, obrigado por poder me dar esse espaço para poder compartilhar um pouquinho da minha empresa, um pouquinho dos meus caminhos, né? Que eu digo muito que é sobre Deus, sobre o meu pai, sobre a minha mãe que deixou, a minha esposa que é maravilhosa, que me possibilita, como empresário e como empreendedor, você sabe que a gente tem que ter ali o aval da esposa pra gente, se a gente tá bem em casa, se a gente tem uma confirmação que ela tá ali ajudando a gente trabalha em paz, a gente consegue potencializar e desenvolver tudo que a gente tem. Então, assim, eu sou muito grato pela minha esposa, minha filha, assim, eu te falei que é nascer de novo, então, assim, eu considero que eu tenho 3 anos de idade. Então, assim, sem eles nada seria possível. E, assim, esse papo que a gente teve hoje foi, assim, providencial para eu aprender bastante e, assim, colocar em prática tudo que você escreveu aqui e colocar para os meninos, que vai ser uma honra e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida deles também. Obrigado, viu? Eu que agradeço e estou à disposição também. Para você que está aqui nos ouvindo, mais uma vez, aproveita, deixa os comentários aqui embaixo. Já falei, eu leio todos os comentários para trazer ideias, sugestões, perguntas, para eu trazer para toda a turma magnífica que a gente traz aqui. Aproveita, se inscreve no canal e se tem alguém que você gostaria de trazer aqui no Eu Empreendedor, marca essa pessoa aqui embaixo que eu vou atrás dela para a gente poder estar com a turma aqui. O meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.